Bom, pessoal, continuando aí nossa correção, tá? Então, a questão 6, a gente tem aqui uma empresa, ela vai conceder o aumento de salário para os seus funcionários, e aí esse aumento vai variar de acordo com o cargo desse gerente, tá? Então, a gente precisa mostrar aí o cargo, o salário, tá? O salário antigo, o salário novo e a diferença, certo? Então, tá aqui a tabelinha com o percentual e os códigos. Vamos lá. Então, o que é que eu fiz aqui? Pedi aqui o valor do salário, tá? Então, uma variável double para poder fazer essa leitura, tá? A minha scanner para poder ler do teclado. O cargo do funcionário, certo? Então, o código do cargo desse funcionário. Usei aqui um switch para poder fazer a análise desse código, certo? Então, código 101, 10% de aumento, 102, 20%, 103, 30% e qualquer código diferente, 40%, certo? Ele pede também que a gente coloque o nome do cargo, né? Que eu não tinha colocado aqui ainda. Então, eu vou criar aqui mais uma variável, tá? Uma string cargo. Tá? E aí, aqui dentro, eu vou colocar cargo. O primeiro cargo aí, no caso, é gerente. Um momentinho. O segundo, o cargo vai ser engenheiro. O terceiro vai ser técnico, não é isso? E o quarto a gente vai deixar como funcionário apenas, tá? Funcionário não especializado. Pronto. Até como ficou bonitinho. Pronto. Não especializado. E aí, a gente vai colocar aqui também um sysout. E vai colocar aqui o cargo. Para ficar tudo bonitinho. E vou especificar esse cargo. Bom, então o que é que ele faz aqui, tá? Então ele avalia. Se o código for 101, ele calcula o aumento de 10%, atribui o cargo de gerente, né? A minha variável cargo, que é uma string. Preciso utilizar o break, tá, gente? Porque não é acumulativo de um case para o outro. Então, eu preciso colocar esse break em cada um. Então, tenho aqui para o engenheiro, que é 20%, para o técnico, que é 30%, e qualquer funcionário, que é 40%. Tá? Então, no default entra aí qualquer funcionário aí. E aí eu preciso fazer a impressão do cargo, do salário, o novo salário, então eu deixei para fazer a conta aqui, tá? Para que eu não precise colocar esse sysout dentro de cada case desse, tá? Então eu teria que ter essa informação para todos eles. Então eu deixei de uma forma bem genérica e aí eu só preciso fazer uma vez em vez de colocar dentro de cada case. E o valor do aumento, tá? Que foi o que foi calculado aqui. Então facilita aí. Vou rodar. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, vamos usar o salário de 1.000 para facilitar. Cargo 101, olha lá, cargo de gerente, salário 1.000, novo salário 1.100, valor do aumento R$100, porque 10% de aumento. Temos o 1.000 com o cargo 102, que é o engenheiro, tá? 1.200 a 200 de aumento. Temos o cargo 103, que vai ser o técnico, tá vendo? E temos aí um cargo, qualquer código aí que eu digitar, por exemplo, 205, tá? Ou 205 era o código, mas eu vou botar 205 também aqui.
Então, ele diz, ó, funcionário não especializado, salário 205, novo salário 287 e o valor do aumento 82. Então, 40% aí de 205, certo? Seria aí os 82. Só para desencargo de consciência, eu vou fazer novamente com valores que fique fácil para a gente fazer esse cálculo lá. 40%, belezinha, R$ 400 para o funcionário não especializado. Então, sexta questão está ok. Lembrando que, Cris, eu queria fazer. Tá só com uma casa decimal. O ideal não seria com duas casas decimais? Sim, o ideal seria com duas casas decimais. Então, eu, por exemplo, para não mexer muito, eu optaria em colocar um printf, tá? String. Ponto 2f e um string novamente para poder dar uma quebra de linha, tá? Usa vírgula, tá? Lembrando, em vez de usar mais, usa vírgula e aqui um barra n, tá? E aí, com isso aqui, eu consigo colocar no formato com duas casas decimais. A mesma coisa eu vou fazer aqui com os outros, tá? Então, eu vou pegar aqui só o finalzinho, ó. Só esse trechinho aqui. Eu vou trazer para cá. E vou trazer para cá também. E vou tirar aqui. Aqui. E vou pegar esse finalzinho também. E vou usar aqui também. Prontinho, tá? Vamos rodar aí novamente, tá? Um caso pelo menos. 1203. Pronto aí. Formatação direitinho, ó, duas casinhas decimais. Tudo ok, utilizando aí o nosso printf, tá? Então, ponto 2f para dizer que são duas casas decimais aí que eu preciso utilizar nessa minha formatação. Beleza? Show de bola. Vamos lá no próximo. A questão 7 é a questão do Detran, tá? Que resolveu instalar um radar no caminho da sua casa até a faculdade. Só que eles inovaram aí e essa velocidade pode ser alterada diariamente. Tá? Então, no dia que determina qual vai ser a velocidade máxima. Né? Então, o painel digital vai dizer qual é a velocidade máxima da via no dia. Bom, a ideia é que se faça a leitura da velocidade máxima do dia, a velocidade do carro e seja avaliada, né, a partir da velocidade aqui, né, do que foi realizado aí, qual é a multa, né, e os pontos da carteira que o motorista vai ter aí, tá? Questão 7. Agora que me caiu a ficha, que eu acho que eu não fiz pra... Verdade aqui. Eu vou ter que alterar aqui, tá? Uma coisinha. Então, bora lá, que eu altero junto com vocês. Então, aqui, digita a velocidade máxima da via, tá? Informei que é em quilômetros por hora. Então, velocidade máxima da via. Pedi a velocidade do carro, também informei que tem que ser em quilômetros por hora, tá? Tudo double. E aí, o que acontece? Eu calculei, aqui, ó, a velocidade do carro sobre a velocidade máxima, né? Para saber quanto foi que foi alcançado, tá? Se ele chegar até 1.2, só que aqui na realidade não é até 1.2, é de 1 até 1.2, certo? Que aí ele tá ultrapassando o limite. Então, por isso que eu tava falando aqui que se esse cálculo aqui for maior, se for menor igual a 1, eu vou dizer
que ele não infringiu a lei, tá? Ele não ultrapassou o limite. É porque pode ser que ele não ultrapasse o limite. Mas deixa eu ver só um negócio aqui, tá? Ah, eu acho que. Ah, não, na realidade você só precisa calcular realmente para quem vai cair na multa, né? Então, na realidade é isso aqui que a gente precisa fazer. Se passar maior que 1 e menor igual a 1,2. Então cai ali na primeira. Isso. O que é que acontece? Vamos dizer que a via ela é 100 km por hora, tá? E a velocidade do carro está 120 por hora. Então, 120 dividido por 100. Nesse caso aqui, ó, vai dar 1,2. Isso quer dizer que o carro está 20% a mais, né, do limite, tá? Então, ele tá o 1, né? Só que ele tá aqui, ó, o 0,2 a mais. O ponto 2 aqui a mais do que havia, tá? Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Para que eu não tenha que me preocupar, né, em verificar se tá maior ou menor, essa questão de 20% certinho. Então, eu já vou calcular aqui, ó, se tiver acima de 1 e menor ou igual a 1,2, ou seja, se ele chegar até 20% da velocidade, a multa vai ser de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. Se não, se ele tiver acima de 20 até 50% da velocidade máxima, multa de 127. Se ele tiver acima desses 50%, ele vai cair aqui no ELSE e aí vai ser 574, tá? Então vamos rodar aí para dar uma olhadinha. Esse é bem simples, tá? Então, a velocidade máxima da via. Então, a via que é 100 km, tá? O carro está vindo a 120. Isso quer dizer que ele está 20 km por hora a mais. Se ele está 20 km por hora a mais, ele está 20% a mais. Concordam comigo? Então, a multa dele é de 85,13, tá? Porque aqui, ó, até 20% superior ao permitido, certo? Bom, se a via aí for 100 e ele estiver a 140, quer dizer que ele está fazendo 40% a mais do que o permitido. Então, ele cai no segundo caso, lá, multa de 127. Se a via é de 100 e ele está fazendo 160, ele está fazendo 60%. Então, ele passou de 50% do permitido. Então, a multa, 7 pontos na carteira e também apreensão da carteira e suspensão do direito de dirigir, tá? Então, tudinho aí na última aí, certo? Então, é simples. O detalhe maior aqui é para vocês fazerem só esse cálculo aqui, tá? Então, tem que ter atenção aqui nesse cálculo. Como é que vocês estão fazendo esse cálculo? Vocês podem fazer também fazer subtração, ok? Para poder calcular, depois de subtrair, calcular se equivale a quantos por cento em relação à máxima, só que eu acho que daria mais trabalho. Por isso que eu deixei direto com a partir de 1, né, até 1,2 ou 1,2 a 1,5 e acima de 1,5. Certo? Então, basicamente, isso aí na sétima questão. Qualquer dúvida, na quinta-feira a gente volta a conversar em cima desse código aí. Nossa oitava questão, eu vou vir direto por aqui, gente, porque já tem a questão aqui.
essa questão aqui, Lu até tinha pensado que ela estava incompleta, tá? Eu passei o olho rapidinho e também até achei, mas na realidade ela não estava. O que acontece? Essa questão aqui é para você avaliar se o trabalho deve ser aceito ou não. Não é para você dar uma nota, tá? É só para dizer se o trabalho pode ser aceito para ser avaliado ou não. E aí ele tem que atender 3 requisitos, certo? Então, ó, tem requisitos mínimos que precisam ser atendidos. Então, ele precisa atender 3 requisitos. Ele tem que ter, tá? Então, ó, todos os requisitos mínimos, tá? Então, tem que passar pelos 3 requisitos mínimos. Então, o primeiro requisito é, ele tem que ter aplicado interface gráfica ou inteligência artificial. Segundo requisito, tem que ter trabalhado com encapsulamento e indentação. E o terceiro requisito, usar structs, tá? Então, seriam aí os 3 requisitos para o trabalho ser avaliado. Então, a entrada é justamente composta de 5 números, que vão representar se houve ou não quesitos. Na realidade, eu, ao invés de botar números, eu coloquei booleano, tá? Para facilitar, mas vocês poderiam ter usado, por exemplo, inteiro e ter utilizado 0 ou 1 para poder fazer essa avaliação. Eu usei booleano para facilitar já a minha vida, tá? Não vou mentir que eu já usei booleano para facilitar a minha vida, mas analisando friamente a questão, o ideal era ter utilizado números, já que eu botei especificamente que seriam números, tá? Mas qualquer coisa, na quinta-feira a gente mostra aí com os números. Bom, o que acontece? Então, eu pedi para digitar true ou false para os requisitos. E aí eu fui perguntando, interface gráfica, IA, encapsulamento, indentação, struct, tá? Então, cada um desses. E aí eu avaliei se tinha interface gráfica ou IA, e se tinha encapsulamento e indentação, e se tinha struct. Se atendesse os 3, ele estava um trabalho aceito. Caso contrário, o trabalho não era aceito. Tá? Nesse formato aqui, realmente fica já muito mais fácil, tá? Do que trabalhando lá com os números. Tá? Quando a gente vai trabalhar com os números, aí a gente vai ter que avaliar se é 0, né? Se é 1, esse tipo de coisa, tá? O que, nesse caso aqui, já vai fazer de forma automática, só colocando o nome da variável, tá? Mas aqui, se você usar o 0, você teria que dizer assim, ó, inter, se você usar o 0 para false e 1 para true, tá? Então, true e inter é igual a 0 ou IA também é igual a 0, ou seja, 0 não, 1, né? Fez esse ou fez esse, tá? Então, um vai ser que fez e o outro vai ser que não fez. Encapsulamento, fez encapsulamento e fez também indentação, tá? E fez também struct, tá? Então, vocês teriam que fazer igualar dessa forma se vocês usarem como inteiros, tá? E aí vocês têm que definir o que seria que ele fez, né? Seria 0, 1, 2, qual é o número que representa que ele fez? No meu caso aqui, como eu usei só o booleano, a gente não precisa nem dizer, tá? Porque ele já sabe, já vai fazer a relação direta com o booleano que representa aí. Vou rodar, tá? Para desencargo aí de consciência, né? Então, ó, interface gráfica. Vou colocar tudo true para que dê certinho, tá? Ou, não, vou botar o primeiro falso e o resto tudo true. True ou false. True, true, true e true. Olha lá, trabalho aceito. Por quê? É interface gráfica ou inteligência artificial, então uma das duas tem que ser verdadeira. Então, como IA é verdadeira, então deu beleza verdadeira. Encapsulamento e indentação, então as duas têm que ser verdadeiras, o que aconteceu, e struct também tem que ser verdadeira, tá?
Um trabalho para ele não ser aceito. Eu vou colocar aqui, ó, falso, 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 verdade e verdade. Olha lá, o trabalho não foi aceito, tá? Por quê? Porque ele não aplicou encapsulamento e tinha que ter aplicado uma dessas duas primeiras aqui também, certo? Então, bem tranquilinho também esse daqui. Aqui o jogo. Então, esse jogo é uma questão que foi da OBI de 2016. Então, a ideia é a seguinte. Você tem dois amigos, Alice e Bob, tá? E aí, eles estão jogando um jogo simples, que um deles grita par, o outro grita ímpar, e o outro imediatamente responde o contrário, né? Em seguida, é o velho brincar de par ou ímpar, né? Que alguns lugares chamam de, se eu não me engano, de adedanha, né? Bom, em seguida, ambos exibem ao mesmo tempo a mão cada um, e que os dedos estão estendidos e outros dobrados, e aí vai contar a quantidade de dedos. Se a soma for par, quem gritou par ganha. Se a soma for ímpar, quem gritou ímpar ganha. Tá? Então, suponhamos aí que a Alice gritou par, então Bob vai responder ímpar. Em seguida, a Alice deixou nenhum dos dedos estendidos e Bob deixou 3 dedos estendidos. Então, a soma é 3, que é ímpar, então Bob que ganhou. Então, o programa vai ter que dizer quem foi que ganhou, certo? Sabendo quem foi que gritou par e a quantidade de dedos de cada um. Então, a entrada vão ser 3 informações, tá? Um inteiro P, que vai me dizer quem foi que gritou par. Então, se for 0, Alice gritou par. Se for 1, foi Bob que gritou par. D1, que é a quantidade de dedos estendidos de Alice, e D2, que vai ser a quantidade de dedos estendidos de Bob. E aí o programa vai ter que imprimir, né? Quem foi que ganhou, certo? Se foi Alice ou se foi Bob. Ele tem aqui essas restrições. Essas restrições vocês não conseguem aplicar ela da forma correta ainda, porque vocês não conseguem utilizar repetição. Porque a ideia aqui é, enquanto não digitar o valor adequado, vocês não permitirem que ele execute, tá? Seria o ideal, tá? Mas nesse caso aqui, essa restrição aqui, a única coisa que vocês podem fazer é na hora que vocês receberem, vocês já podem avaliar se não recebeu 0 ou 1, a letra P, vocês já podem dizer que é valor inválido, por exemplo, tá? E aí já encerrar o programa. E aí, se passar direto aqui, na hora que pegar o valor dos dedos, também fazer a mesma coisa, tá? Eu optei por não colocar, porque eu acho que essa restrição ela vai ficar mais interessante quando a gente usa com a repetição, tá? Porque a gente não perde o nosso conteúdo. Então, o que é que eu fiz aqui? Perguntei quem foi que gritou par. 0 para Alice e 1 para Bob. Fiz a leitura aqui na minha variável P. Perguntei quantos dedos estendidos Alice colocou no D1 e quantos dedos estendidos Bob colocou no D2. Somei a quantidade de dedos e aí eu vou avaliar. Se essa quantidade de dedos é um número par, tá? Então, total, o resto da divisão de total por 2 foi igual a 0, eu sei que é um número par. Então, se for um número par, aí eu vou avaliar. Se o meu P foi 0, quer dizer que a Alice que gritou par. Então, a Alice ganhou. Se o P foi igual a 1, então quer dizer que o Bob que ganhou. Tá? Cris, por que você não usou o else? Eu não usei o else por causa dessa restrição aqui. Tá? Porque como eu não tratei a restrição aqui em cima, que só podia dizer o 0 ou 1, então eu usei aqui para que não corresse o risco de dizer que eu digitar o número 2 e dizer que Bob ganhou, por exemplo, tá? Então, por isso que eu deixei aqui com if, nos dois casos. Bom, caso contrário, ou seja, se for número ímpar, né, se a soma der um número ímpar, eu também tenho que dizer quem foi que ganhou. Então, se o número deu ímpar e
o par for Alice, quem ganhou foi Bob. Então, eu inverto aqui, ó, a saída, tá? Então, P igual a 0 quer dizer que é Alice. Então, quer dizer que Bob que disse ímpar. Então, Bob que ganhou. Mesma coisa aqui. Então, se Bob que disse ímpar, tá? Bob que disse par, tá? Mas deu resultado ímpar, isso quer dizer que Alice que ganhou, tá? Então, essa questão vocês têm que ter muita atenção. Algumas pessoas geralmente fazem só metade da questão, só fazem essa parte aqui, ó, se for par, né? Parece que deleta, assim, se for ímpar. Muitas pessoas só fazem metade aqui desse if, ou faz um if else, mas não teve a preocupação com as restrições, tá? Então não é interessante. Então, toda vez que a gente tem essas restrições, a gente tem que fazer algum tipo de tratamento em relação a essas restrições, tá? Então, aqui, no mínimo, eu terei que colocar aqui, ó. Se P igual a 0. Peraí. Deixa eu botar mais uma chave aqui. Mais um parênteses, quer dizer. Ou P foi igual a 1. Aí sim eu posso ter essa execução, tá? Então, com isso aqui, ó, a minha primeira restrição é atendida, tá? Então, eu só vou pedir os dedos se o número do P for correto, tá? Posso até colocar aqui um else. E coloco aqui, ó, um sysout, informando aqui que número P inválido. Pronto. Tá? Isso quer dizer, ó, se eu rodar aqui, quem gritou para o ímpar, se eu botar o número 2, olha lá, ó, número P inválido, e aí ele não vai rodar. Por quê? Porque existe uma restrição, certo? E aí a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó. Então a mesma coisa eu teria que fazer aqui, ó. Quando ele faz a leitura do D1, ele também teria que verificar aqui, ó. Se D1 é menor. Peraí, D1 ele tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, D1 maior igual a 0. E D1 menor igual a 5. Aí, nesse caso, se isso aqui for atendido, percebe que eu já usei uma lógica inversa aqui, né? Então, se ele realmente estiver no intervalo certo, aí eu posso fazer essa execução. Então, cuidado aqui, porque se ali está dentro do if, então tem que ser aqui, ó. Ele vai fechar. Tá? Então, percebam que lá em cima, ó, quem ficou rosinha foi justamente ele. Posso colocar aqui um else e colocar aqui, ó, um sysout informando que a quantidade de D1 inválida. E aí, vou rodar aqui, só para vocês verem. Então, vamos dizer aqui, ó, que a Alice gritou pá. E aí, eu vou colocar o número 7. Olha lá, quantidade de um inválido, ele não me permite fazer mais nada, tá? E aí, ele encerra. E aí, essa mesma restrição, eu teria que colocar aqui, ó, essa mesma restrição, eu teria que colocar aqui em D2. Então, eu trocaria aqui para D2. Tá? D2. E a mesma coisa eu teria que fazer aqui, ó. Aqui dentro.
Então, se ele tá aqui dentro, eu teria que botar aqui, tá? Que é justamente isso aqui. Então, grito 0, vou colocar a quantidade de dedos certo e o último eu vou botar errado. Olha lá, quantidade de D2 inválida. Com isso aí, eu atendo às minhas restrições, tá? Não é a forma mais elegante de tratar as restrições, porque eu inviabilizo o programa, tá? Mas eu dou algum tipo de retorno para o usuário, certo? Lembrando que, claro, que aqui o ideal é que a gente trate com uma certa restrição aqui, né? Ups. A gente tem um comando para poder. Tem uns atalhos para poder fazer isso aqui, essa indentação de uma forma mais rápida, viu? Mas é porque eu não lembro. Como eu já falei para vocês, eu sou péssima de memorizar essas coisas, sabe? Então, por isso, tá? Mas vocês têm mais ou menos uma ideia aqui, ok? Então, com isso eu consigo trabalhar todas as restrições que eu coloquei aqui, ó. Essas restrições que estão aqui no finalzinho da questão, tá? Então, para quem não fez, tá? Essas restrições, na realidade, o ideal é que vocês façam esse trabalho aqui com as restrições. Beleza? Bom, é isso. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, quinta-feira a gente se encontra e termina de conversar, né? Tira essas dúvidas aí. As questões estão aqui salvas, qualquer coisa eu abro aí e a gente comenta mais um pouquinho quando a gente estiver trabalhando com repetição. Então, bye bye e até quinta.